Fala. Opa, o microfone estava desligado. Fala galera, sejam bem-vindos à nossa décima live. Estamos entrando aqui ao vivo e essa live ela é muito especial porque é uma live voltada para vocês aqui do nosso Instagram, onde vamos estar tirando, meu Deus, tá cheio de muriçoca aqui, onde vamos estar tirando todas as dúvidas de vocês em relação a PC, em relação a notebook, em relação a marca, em relação a custo-benefício, beleza? Essa live ela é totalmente especial para vocês que ainda estão na dúvida de como melhorar o PC, estão pensando em dar uma melhorada ali no escritório de vocês, estão querendo melhorar o escritório de vocês, ter mais pessoas trabalhando. Então essa live eu vou tirar todas as dúvidas de como vocês podem melhorar o computador de vocês para o escritório. Se você é estudante ou se você é profissional, vou tirar todas as suas dúvidas. Lembrando que essa live ela é totalmente full, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. É uma live completamente aberta. Quem tiver dúvidas pode mandar aqui nos comentários, pode mandar na caixinha de perguntas, pode mandar por onde vocês desejarem que a gente vai estar respondendo, beleza? Vamos esperar mais alguns segundinhos enquanto o Instagram vai divulgando a nossa live, beleza? Pessoal, é o seguinte, a primeira dúvida, assim, no primeiro tema, para a gente começar, parece meio engraçado, mas é a realidade. Para eu começar a fazer alguma coisa, eu vou precisar ter um PC, certo? Mas é muito importante você saber qual o PC certo para você, qual o PC certo para o seu escritório, qual o PC certo para o seu mercado, qual o PC certo para as suas atividades. Não adianta nada você comprar um PC de 20 mil reais e ele não ser capaz de te atender ou te atender com deficiência. Como assim? Se você trabalha muito, por exemplo, com V-Ray, com Corona Render, com Blender, ok? Com SketchUp, você vai precisar de um computador que tenha o processador um pouco melhor, que tenha um processador mais forte, um processador mais robusto. E aí, se você investir bastante em um computador que o foco principal dele seja a placa de vídeo, você vai penar, você vai sofrer, o seu workflow ali não vai ser tão bem desenvolvido. Tranquilo? Então vamos lá. Para a gente entender primeiro, antes de tudo, a gente tem que saber que tudo vai evoluindo. Então um PC que eu vou recomendar aqui para vocês hoje, um PC que eu falar as características para vocês hoje, pode ser que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos ele já não seja mais capaz de atender essas necessidades. Por que eu falo isso? Antigamente o V-Ray ele renderizava apenas na CPU do computador, por exemplo, ele usava apenas o processador para fazer essa renderização, certo? Mas hoje, com a tecnologia, com os concorrentes em real time, como é o caso do Lumion, Twinmotion, eles vieram adaptando e hoje eles conseguem fazer um ray trace, né? Ali uma renderização em tempo real, utilizando um pouco mais da placa de vídeo. Opa, pessoal, meu carregador aqui desconectou. Mas, só verifica aí para mim, por favor. Mas, o que acontece? Essa necessidade, esse mercado competitivo, ele faz justamente isso. Ele faz com que as concorrentes que hoje são praticamente donas do mercado, elas tenham a necessidade de estar evoluindo, estar buscando otimizar o workflow delas para a gente estar desenvolvendo o nosso trabalho da melhor forma, ok? Há 3, 4 anos atrás, provavelmente nem se comentava do V-Ray ter a necessidade, ter a capacidade de renderizar com a qualidade que ele renderiza, né? Porque o V-Ray e o Corona eles possuem uma qualidade muito boa. Não se falava na possibilidade deles renderizarem em placa de vídeo, deixavam isso para softwares mais simples, como o caso do Lumion, Twinmotion, que não entregavam o realismo que essas outras engines de renderização entregam. E aí, com a necessidade, com a melhora desses outros softwares de placa de vídeo, de Ray Trace, de Real Time, o que acontece? Essas empresas que dominavam o mercado se veem pressionadas a melhorar as suas eficiências, a ter a necessidade de competir no mercado, a ter a necessidade de participar do mercado mais efetivamente, ok? Então, por isso, algumas marcas vieram atualizando hoje e o V-Ray já renderiza em real time, né, utilizando a placa de vídeo, ou seja, você consegue ter um pouco menos ali de performance no seu processador e investir um pouco mais na sua placa de vídeo para renderizar com V-Ray. Para quem não sabe, a Charles Group, né, que é a dona do V-Ray, também é a dona do Corona. O Corona foi comprado por ela e o Corona também possibilita isso, mas ainda renderiza no CPU. Tem a possibilidade de fazer um Ray Trace
com a placa de vídeo, certo? Mas ainda não é o foco deles. Então, o foco desses processadores de engine de CPU, como o caso V-Ray, Corona e Blender, você vai ter que investir um pouco mais no seu processador, beleza? O que é o processador? Como é que eu sei o que é o processador? Como eu devo analisar, olhar o meu processador? Processador, basicamente, existem duas marcas principais no mercado, que são aqui a AMD e a Intel. A Intel ela é muito conhecida pelo processador i3, i5, i7, agora lançaram o i9, certo? E aí tem a AMD, que do outro lado é conhecida pelo Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Quando você vê essas informações, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Core i5, i3, i7, i9, essas informações são relativas ao processador do seu computador. Então é muito importante a gente saber desse detalhe para assim que a gente bater o olho no nosso notebook ou no nosso computador que a gente for comprar, a gente sabe identificar facilmente. Veio com o i e um número depois, i3, i5, i7, e i9 está se referindo ao processador. Veio ali R3, R5, R7, está referindo-se ao processador, só que da fabricante AMD. Qual a diferença dos dois, basicamente? A AMD, hoje, ela consegue entregar uma performance muito maior, com um custo muito mais baixo do que a Intel. Ou seja, se vocês possuem hoje um processador Ryzen 5, você consegue um desempenho melhor do que um i5, né? Que seria mais ou menos ali o mesmo comparativo. Um Ryzen 5 possui um desempenho melhor do que um i5 da Intel e com um preço muito menor. A desvantagem é que esses componentes da AMD, até hoje, eles possuem um aquecimento um pouco maior. Então você vai ter que investir um pouco mais ali no seu gabinete em colocar alguns daquelas ventoinhas, aqueles ventiladores redondinhos. Você vai ter que colocar alguns para diminuir o aquecimento deles ou trabalhar com um water cooler, né? Alguma outra tecnologia para resfriamento do seu computador, beleza? Então essa é a primeira parte que vocês têm que conhecer desses componentes. Hoje, em um computador existem basicamente 4 peças fundamentais para o nosso desempenho. É a placa-mãe, a nossa placa de vídeo, o nosso processador e a nossa memória RAM. Existe um quinto componente, mas ele não é assim o que vai definir o seu desempenho, não é o que vai fazer você ter um trabalho melhor ou não, que é o nosso armazenamento, que hoje a gente já trabalha com a tecnologia de SSD e também tem a tecnologia SATA, que é o HD normal, o HD padrão, aqueles HDs mais quadradinhos, né? O SSD hoje possui um formato, uma formatação, um design dele um pouco parecido com o SSD, mas a tecnologia ela veio adaptando e hoje a gente consegue achar um SSD do tipo M2, que ele ocupa muito menos espaço no seu gabinete e ele possui uma capacidade muito melhor, beleza? Vamos lá. Então, já falei aqui basicamente bem rápido, né, sobre o processador, o que vocês têm que olhar, mas fiquem atentos porque às vezes vocês olham na embalagem do produto e vê lá, por exemplo, processador i7. Nossa, o processador i7 é o melhor processador entre o i3, o i5 e o i7. Nem sempre, porque existe também uma questão de geração. Sabe o iPhone, pessoal? O Samsung, o Galaxy, né? A linha top da Samsung. Quando vocês olham o iPhone, o que vocês olham? Esse é o iPhone 4, o iPhone 5, o 6, o 7, o 8, certo? O 10. Então também possuem essas gerações os nossos processadores. E como a gente identifica essa geração olhando um processador? Geralmente vai ter lá no seu processador, na informação do seu processador, vai vir assim: esse é o processador i5 ou i7 ou i3, 9400, 6500, 2300, 6000 e alguma coisa assim. Esse primeiro número desse conjunto de 4 números depois do i3, i5 e i7, ele é o responsável por te indicar qual é a geração dele. Então vamos supor que eu tenho um processador lá que é escrito processador i7 3600. Esse 3600 está dizendo que ele é da nossa terceira geração. Lançou o primeiro processador i7, o segundo, e ele é da terceira geração. E aí você vê em comparação um processador i5 9400, que é um processador muito bom. Você vê ali um processador i5 9400, quer dizer que ele é da nona geração. Ou seja, apesar do i7 ser
teoricamente, né, entre aspas, superior ao i5, mas a geração dele deixa ele em deconformidade com as nossas necessidades. Então, um i5 nona geração é bem melhor do que um i7 terceira geração para as nossas funções, para o que a gente precisa, beleza? Então, esse é basicamente o manual do processador. Identificar qual é a fabricante, Intel ou AMD, por essas configurações, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, ou Intel i3, i5, i7, i9 agora, né, eles lançaram, e a geração pelos números que vem logo depois dele, ok? Lembrando que quanto mais recente for, mais caro vai ser, porém, provavelmente vai ter um desempenho melhor. A gente espera que possua um desempenho bem melhor, beleza? Vamos lá. Entendendo isso, por que isso é importante? Quando a gente vai partir para a escolha de um computador, a gente tem que entender que o computador que é bom para a gente hoje, em 2021, não é o mesmo que era legal, que era top para a gente em 2014, que era bom para a gente em 2010, ok? Esse início a gente utilizava quando veio o boom do computador, da tecnologia ali para a automatização dos nossos trabalhos ali com as ferramentas, né? AutoCAD, esses desenhos mais computadorizados. Um computador para o AutoCAD ele precisava basicamente de um processador legal, porque o AutoCAD ele não necessita, ele não consome da nossa placa de vídeo, ele não tem essa necessidade de uma firmação, de uma visualização pesada, né? Então, basicamente, um computador com bom processador rodaria o AutoCAD sem nenhum problema. Mas hoje, o que a gente utiliza? Poucas pessoas ainda, na verdade, muitas pessoas ainda utilizam o AutoCAD, mas ele vem caindo em desuso, né? Cada vez menos pessoas vêm se utilizando do AutoCAD e começaram a partir para outros programas, como, por exemplo, o Revit, o SketchUp, vieram utilizando também o Lumion para renderização, Twinmotion, entre outros. Ou seja, os computadores eles necessitam justamente ter essa atualização. Ou seja, 10, 15 anos atrás, um computador somente com um processador bom era suficiente. Hoje, para a gente rodar, por exemplo, programas distintos, como o AutoCAD, o Revit, o Sketch, o Lumion, a gente vai precisar de componentes distintos de boa qualidade. Mas vamos lá. Resumindo aqui, quais são os componentes que mais influenciam em cada programa? AutoCAD, pouquíssimo, mas usa o seu processador. O Revit usa pouco do seu processador e um pouco da sua placa de vídeo. Ele é meio misto, ok? Porque o Revit utiliza um pouco da sua placa de vídeo. Naquela visualização, naquela sua navegação ali, enquanto você está utilizando o programa, ele vai ter a necessidade de ler alguns componentes ali tridimensionais. Então, se a sua placa de vídeo for um pouco fraca, quando você der um zoom out, né, ou um zoom in mais perto do seu objeto, algumas linhas vão sumir, mas logo depois vão aparecer conforme a distância que você esteja, ok? Mas o Revit é um programa ainda meio misto. Ele renderiza no próprio Revit com um processador, com a placa de vídeo, mas ele utiliza bastante do seu processador para o desenvolvimento como um todo. Programas, por exemplo, como o SketchUp, ele utiliza bastante da sua placa de vídeo para uma visualização mais pesada, mas todo o processo, toda a interface dele é utilizando basicamente o seu processador. Então, se você quer trabalhar ali com o SketchUp, talvez seja interessante talvez não, é interessante você utilizar um computador com um processador um pouquinho mais forte. Por quê? Muitas das pessoas que utilizam o SketchUp tendem a utilizar o V-Ray, pelo menos uma vez na vida tendem a utilizar o V-Ray. E se você não tiver um processador bom, o seu V-Ray vai demorar muito mais a renderizar. Eu quero modelar no SketchUp, mas eu quero renderizar no Lumion. Eu já vi o Lumion, eu vi o trabalho que a Renan 3D entrega aqui e eu sei que o Lumion é capaz de me atender. O que eu preciso para rodar o SketchUp e o Lumion no meu computador? Você precisa ter um processador legal para rodar suas maquetes no SketchUp. E o mais fundamental, se você for partir para o detalhamento, pessoal, o detalhamento lá no SketchUp Layout, ele é quase 100% o seu processador, ok? Então você mover, você puxar, fazer uma linha, alguma coisa dentro do layout, é o seu processador que vai demandar todo esse esforço. No Lumion não, no Lumion basicamente o seu processador é ignorado. Poucas ferramentas ali vão necessitar do seu processador, mas a maior densidade de informação que ele vai precisar vem da sua placa de vídeo. Ou seja, se você precisa de um computador para utilizar o Lumion, você com certeza vai precisar de um computador com uma placa de vídeo boa.
ok? Então vamos lá. SketchUp usa bastante o seu processador, V-Ray utiliza bastante o seu processador, Layout quase 100% do seu processador, outros programas como o AutoCAD é processador, o Revit utiliza bastante do seu processador, mas softwares de renderização em tempo real ali, como é o caso do Lumion, como é o caso do Twinmotion, como é o caso do, se eu não me engano, o F-Storm também, o D5 Render, são processadores de real-time que você consegue trabalhar e renderizar ao mesmo tempo. Esses programas eles utilizam a sua placa de vídeo, então é importante que você tenha no seu computador uma boa placa de vídeo. Mas o que é uma boa placa de vídeo, né? Esse é um tema bem polêmico. Galera, uma boa placa de vídeo, na nossa concepção aqui da Renan 3D, é uma placa de vídeo que seja capaz de não te deixar na mão. Por quê? Quem tem um computador mais fraco, já tentou trabalhar com o Lumion, sabe que ele vai chegar num limite de consumo da sua placa de vídeo, onde ele vai estopar. O que ele vai fazer? Ele vai falar que ele não conseguiu criar algumas texturas por causa da sua placa de vídeo e ele vai fechar, ele vai finalizar o programa, porque a sua placa de vídeo não está sendo capaz de compilar todas essas informações para renderização, beleza? Mas eu posso muito bem chegar aqui para vocês e falar que uma placa de vídeo boa é a placa de vídeo RTX da NVIDIA que saiu recentemente, a 3.090, que é a mais cara do mercado atualmente e custa R$14 mil. Com certeza essa é uma placa de vídeo sem nenhum problema, né? Mas para o nosso dia a dia, o que é uma placa boa para o nosso dia a dia? Para gente como a gente, um estudante, um professor, um arquiteto, alguma coisa assim, que estejamos ali no cotidiano, certo? Então o que acontece? A gente tem que entender quais são as nossas principais necessidades, ok? Para a gente começar a montar o nosso computador. E vamos lá. Começando hoje, qual é a peça mais importante num computador para um estudante? Eu sou estudante, qual é a peça que eu tenho que olhar dentro do meu computador, ali no meu notebook, no meu computador de mesa, e falar assim, essa é a peça-chave. Essa é a peça-chave para a renderização no meu computador. Você que é estudante, você precisa olhar a seguinte peça. Essa é a peça mais importante no computador de um estudante. E qual é essa? Esse é um tema bem polêmico, pessoal. Algumas pessoas vão concordar, outras vão discordar. Mas quando você é estudante, principalmente estudante, eu considero que a peça mais importante para vocês estarem olhando no computador de vocês é o processador. Por que eu digo que é o processador? Porque, como vocês viram aí, quase a maioria dos programas, ali em torno de 70% dos programas que vocês forem utilizar, vai demandar esforço do seu processador. O processador é o que vai processar as informações que vem da placa de vídeo ou que vem da memória RAM e vai trazer uma qualidade no seu desempenho ali durante o uso da máquina. Então, se você ainda é estudante e não mexe tanto com programas de renderização, foca quase 100% no seu processador. Se você é estudante e começou a entender um pouco da renderização nessas engines de real-time, divide o seu orçamento, metade processador e metade da sua placa de vídeo, beleza? Façam isso sempre que possível. E mais na frente, aqui na live ainda, vou mostrar para vocês 3 orçamentos que eu fiz para uma arquiteta aqui de Palmas e vou mostrar quais foram as escolhas, né, os critérios que ela utilizou para chegar, que eu utilizei para chegar nesses 3 valores de orçamento com base na demanda dela, beleza? Tá, e aí eu escolhi o meu PC, não sou estudante, sou arquiteto formado, ou sou estudante e estou quase me formando. O que eu devo começar a filtrar no meu computador para começar a montar o meu computador definitivamente? Galera, vocês têm que definir o workflow. Quando a gente fala aqui na Renan 3D sobre o workflow, é muito importante porque ele vai muito além do que entregar um trabalho mais rápido para o cliente, do que ter uma otimização durante a elaboração de um projeto. O workflow ele é basicamente o que vai definir quais são os principais componentes do computador de vocês. Como eu falei, se vocês fazem muito detalhamento no layout, fazem muito detalhamento no AutoCAD, fazem muita renderização no V-Ray, vocês precisam investir em processadores, ok? Então escolham sempre processadores mais recentes e
quase como uma dica-chave aqui da Renan 3D, quando vocês forem escolher os processadores de vocês, escolham os processadores que possuem threads maiores. Geralmente vão ser os processadores da AMD, mas sempre que possível, busquem processadores com threads maiores. Porque quando vocês forem renderizar no V-Ray, sabem aqueles quadradinhos que aparecem na tela enquanto vocês estão renderizando? Esses quadradinhos são chamados de threads, são as threads do processador que conseguem fazer aquela renderização mais rápida. Por exemplo, hoje o processador Ryzen 7 2700X, ele possui 16 threads. Ele renderiza muito mais rápido do que o Intel 8ª geração, que possui 8 threads, ok? Então, 12 threads, na verdade, possui 12 threads. Então, essas informações são importantes para você conseguir atingir o seu workflow, para você trabalhar em cima de um workflow bacana, para você conseguir não ter problemas. E por que eu falo que é não ter problemas? Porque às vezes vocês investem bastante em um computador, a peça que está saindo mais cara no seu orçamento é a placa de vídeo, mas vocês não vão utilizar muito da sua placa de vídeo. Então vocês acabam gastando R$ 8.000 em um computador e o computador vem com um processador um pouco mais fraco, ok? E sendo que vocês vão utilizar bastante o processador e quase nada da placa de vídeo de vocês. Então vamos lá. Comecei a traçar o meu workflow, comecei a fazer esse desenho do meu sistema de trabalho. O que eu tenho que fazer agora? Você tem que, como eu falei, vocês vão precisar definir quais vão ser os programas que vocês vão utilizar, que a gente consegue montar esse quebra-cabeça de componentes, e vocês vão chegar em um ponto que vão falar assim: eu quero um computador que ele seja exclusivo para renderização. Eu não vou trabalhar com detalhamento, eu não vou trabalhar com modelagem, meio que sempre acaba, né? Sempre tem que fazer alguma correção, mas vou trabalhar pouquíssimo com modelagem, mas o meu foco hoje vai ser renderização. O que eu posso fazer? O que eu preciso ter? E aí vocês vão precisar de dois componentes que são basicamente de excepcional importância. Primeiro, a sua placa de vídeo, ok? A sua placa de vídeo, ela precisa ter um desempenho bom. Hoje, no mercado, no custo-benefício, uma das melhores placas que tem hoje no mercado é a GTX 1660, ok? Ela é uma placa de vídeo que ela veio para substituir as antigas ali, a 1060, a 1070 hoje ela até consegue ter um desempenho melhor, ok? E ela tem um custo muito, muito baixo. Agora, na pandemia, aumentou o preço, né, de todos os componentes eletrônicos. Quem vem buscando aí ter um computador nesse último ano aí, viu como o preço deu uma aumentada legal, mas são peças que valem a pena ter no computador de vocês, se for o foco principal de vocês. Se o seu foco for ter ali uma renderização firme, você vai trabalhar bastante com Lumion, você vai mexer com Lumion, você vai viver de Lumion, então foquem. Eu falo Lumion porque é o programa que a gente mais utiliza aqui, ok? Mas serve para outras engines de renderização real time, como o Unreal, o Twinmotion, o Lumion, o Blender, se vocês forem trabalhar com Blender em real time, ok? Mas a nossa base aqui é Lumion. Quando eu falar Lumion, vocês podem estender para todos esses programas. Então vamos lá. Não, Thaleson, eu quero o meu processador, o meu computador, ele é para o meu escritório. Eu tenho um escritório aqui e no meu escritório a gente pega detalhamento de interiores, detalhamento de casa, detalhamento de marcenaria, detalhamento de tudo. E eu vou utilizar bastante o AutoCAD ou o SketchUp Layout. O que eu tenho que ter? Foquem quase 80% do seu orçamento para o melhor processador possível. O melhor processador que vocês tiverem a oportunidade de comprar, ok? Então foquem nisso. Galera, e o que é esse computador? Se for para renderização, esse processador. Se for para renderização, compre um processador com mais núcleos e mais threads possíveis, ok? Exemplo, hoje a gente tem no mercado aí o Intel i5 9400F, é um dos melhores custo-benefício da Intel hoje, e temos o Ryzen 7 1700X e o 2700X. São processadores mais antigos da AMD, porém eles possuem mais núcleos, mais threads, o que faz uma renderização no V-Ray, por exemplo, ser muito mais rápida. Um detalhamento no layout ser muito mais rápido, ok? Tudo isso por causa dos núcleos e threads de um processador, beleza? Então vamos lá. E se você quiser um PC multiuso, o que você vai precisar focar? Em multicomponentes. Divide o seu orçamento entre processador, placa de vídeo e memória RAM.
Hoje, para um computador simples, o recomendado é 8 GB de memória RAM, ok? Porque é o necessário para você conseguir fazer todo o workflow ali funcionar, pelo menos nessa base inicial. Memória RAM geralmente é o componente mais fácil de dar upgrade, tanto em notebook, tanto em computador de mesa, né, desktop, é o componente mais fácil de fazer essa atualização. O processador ele é muito caro para fazer essa atualização, a placa de vídeo ela é muito cara para fazer uma atualização, a placa-mãe ela tem um custo agregado muito alto para fazer essa atualização, ok? Mas a memória RAM é um dos componentes mais fáceis e mais rápidos de fazer essa atualização, tanto em notebook quanto em PC de mesa. Então, se você quer começa ali com uma memória RAM de 8 GB, mas você tem que entender qual é a função da memória RAM. E qual é a função da memória RAM? A memória RAM é aquele componente que ele é responsável por armazenar todas as suas informações enquanto o PC estiver ligado, ok? Enquanto você estiver trabalhando, ele vai estar memorizando. Como assim? Imaginem como se fosse uma espécie de porteiro, ok? Você chega num prédio, a memória RAM vai falar assim, nossa, ele ligou o PC. Você vai no seu navegador, a memória RAM vai falar assim, nossa, ele está com o navegador aberto. Você vai abrir o SketchUp, ele abriu o SketchUp, ok? Então ele vai acumulando informações dentro da memória RAM. Então quanto mais memória RAM tiver, mais processos você consegue manter ao mesmo tempo ali durante o seu trabalho, beleza? Mas se você está com 8 GB, se você está começando, comece a alternar os processos. Use o SketchUp e o Layout em uma vez só, utilize o Lumion sozinho, ok? E sempre que forem utilizar o Lumion, fechem o Google Chrome, o nosso famoso Papa Memória, porque ele ainda, misteriosamente, ele consegue consumir facilmente 50% de uma memória de 8 GB, ok? Então, só de você estar com ele aberto, ele consegue consumir ali fácil 4 GB da sua memória, sem estar utilizando para basicamente nada. Quer utilizar um navegador? Utilize navegadores alternativos, Firefox, utilize o Microsoft Edge da própria Microsoft, ok? Utilizem esses dois são os que eu gosto de recomendar. Você tem a necessidade de ter o processador e o Lumion, o navegador e o Lumion aberto ao mesmo tempo, então parta para esses dois navegadores, ok? Caso você não tenha necessidade, aí pode manter apenas o Lumion aberto, e aí você fecha o seu Google Chrome, tranquilo? Eu vou responder aqui algumas perguntas que o pessoal mandou na nossa enquete lá, beleza? E a primeira é justamente sobre como melhorar o meu notebook. Como eu consigo melhorar o meu notebook? O notebook, geralmente, ele possui um valor mais alto, porque imaginem você pegar todos esses componentes que a gente geralmente coloca em uma caixa de 50 centímetros de altura e colocar tudo em uma placa muito pequena, né? Comprimir todos esses componentes. Então, ele possui um valor mais caro e os upgrades dele, em relação ao computador de mesa, acabam sendo um pouco mais altos. Existem alguns componentes que é quase impossível a gente trocar, ou o custo dessa troca não compensa, mas basicamente a primeira melhoria que se pode fazer em um notebook é justamente aumentar a sua memória RAM. Se o seu notebook hoje ele possui 8 GB de memória RAM, você consegue colocar mais 8 e ter 16 GB. A maioria dos notebooks possibilitam você trabalhar com dual channel, né? Dois canais de memória, aqueles pentes de memória. Então, se você já tem 8 GB de memória, você compra mais um e o seu notebook vai trabalhar muito melhor. Vai rodar o Lumion melhor, sem ter aqueles crashes, né? E fechar o programa. Você vai conseguir abrir o Lumion e o seu navegador ao mesmo tempo. Você vai conseguir manter Lumion, SketchUp, Revit, AutoCAD e navegador aberto ao mesmo tempo, ok? Pode ser que no momento de renderizar, a sua necessidade de memória para o Lumion acabe aumentando e você tenha que fechar, por exemplo, um navegador, tenha que fechar o SketchUp, ou tenha que fechar o Lumion, ou tenha que fechar o Revit, ok? Mas é muito importante vocês saberem as duas principais peças que a gente consegue fazer updates no notebook. Memória RAM. Se você já tem 16, aumenta põe mais 8 e você vai ficar com 24 GB. Põe mais 16, você vai ficar com 32. Se você tem apenas 8, coloca mais 8, você vai ficar com 16 e você vai ver que o desempenho melhora bastante. E você também consegue, a maioria dos notebooks mais recentes, você consegue fazer um update de armazenamento. Você consegue colocar, pessoal, um SSD no seu notebook ou trocar o seu HD por um SSD. E qual é a vantagem do SSD?
O SSD, ele é responsável por ter uma leitura, a maioria dos SSDs, eles são responsáveis por ter uma leitura mais dinâmica, uma leitura mais rápida de todo o seu processo. O que a gente geralmente faz quando a gente vai trocar o SSD de um computador? Ou partir para um SSD? A gente apaga tudo, a gente faz o backup, né, no HD que estava e a gente começa do zero instalando o Windows dentro do SSD. Porque a inicialização do notebook vai ser mais rápida, o trabalho no notebook vai ser mais rápido, a abertura e fechamento dos programas vai ser mais rápida, ok? Ele é responsável por essa leitura. Todo SSD, na verdade, todo dispositivo de armazenamento, seja o HD padrão, ou SSD normal, ou SSD do tipo M2, que parece um cartãozinho de memória, eles possuem uma velocidade de leitura e de escrita, ok? É o tempo que ele lê um arquivo e o tempo que ele grava um arquivo, certo? Então esse tipo de informação é muito importante. Quando vocês forem olhar um SSD para vocês estarem comprando, para vocês melhorarem o desempenho de vocês, o que vocês têm que ficar atento? Vai ter lá, por exemplo, SSD, vai ter a marca do SSD, o armazenamento do SSD e vai vir uma informação assim. Leitura 1.800 megabytes por segundo e escrita 1.500 megabytes por segundo. SSD não sei o que. Leitura 3.500 megabytes por segundo e escrita 3.000 megabytes por segundo. Isso significa que ele consegue ler um arquivo de 10 GB, que daria no SSD de 3.5 GB de leitura, ele conseguiria abrir esse arquivo em 3 segundos, ok? E ele conseguiria copiar um arquivo de 10 GB de um lugar para o outro em apenas 3 ponto alguma coisa assim também. Entendeu? Essa velocidade de leitura é o tempo que ele leva para ler um arquivo, abrir um programa, abrir ou fechar um programa, e o tempo de escrita é o tempo que ele leva escrevendo no disco. Poucas pessoas sabem, mas todo arquivo que você coloca no seu SSD, ele literalmente é escrito no HD. Vem a agulhinha do disco lá e ela fica riscando o seu HD escrevendo. E quando você apaga, ele vai continuar escrito ali. Por isso que às vezes é possível fazer um recover de uma informação que foi apagada definitivamente do HD. Porque aquela agulha que vem no seu HD, ela vai riscar e vai deixar ali escrito que aquele arquivo já existiu naquele componente. Beleza? O que é memória RAM? Memória RAM eu falei aqui basicamente, né? Mas ela é a peça responsável por armazenar suas informações enquanto você está com o computador ligado, ok? Você ligou o computador, ela já começa a memorizar as suas informações e ela também é a responsável por comunicar alguns componentes, como por exemplo, placa de vídeo, manda uma informação pela memória RAM para o seu processador fazer a leitura dessa informação, ok? Então ela é meio que um comunicador entre os seus componentes, entre os componentes que você tem ali dentro do seu computador, seja no notebook ou computador de mesa. O que é um processador? Um processador, ele é uma pecinha quadradinha assim, ó. Ela possui alguns pentes e ela é o cérebro do seu computador. Você não consegue ter um computador sem um processador. Sem um processador você não liga o seu computador, ele não consegue, porque é ele que vai mandar todas as informações ao longo dos seus outros componentes. Ele vai mandar algumas informações para a placa de vídeo, ele vai mandar algumas informações para a placa-mãe, ele vai mandar algumas informações para a sua memória RAM. Então ele é o cérebro do seu computador, ok? Ele é uma das peças mais importantes e ele também tem a capacidade de fazer trabalhos, realizar processos em cima dele, como é o caso de renderizações no CPU, leitura de arquivos no CPU, ok? Então, o processador seria o nosso cérebro do computador. Qual é a melhor marca de notebook ou computador? Pessoal, isso é muito relativo. Por quê? Vai ter gente que vai gostar mais de marcas famosas. Intel, Alienware, né, que é da Intel. Essas marcas que já têm mais nome no mercado, elas possuem uma credibilidade maior. Mas eu considero que hoje a melhor marca seria aquela que consegue me entregar esses componentes, que são padrões, ok? Você não vai ter diferença entre uma placa de vídeo 1660 em um computador da Intel, da Dell, na verdade, da Dell, para um computador com uma placa 1660 para um computador da Acer, ok? O que pode mudar é o acabamento da carcaça do notebook, o tamanho da tela, essas informações. Mas componentes, eles vão ter a mesma qualidade, porque é de outros fabricantes, são fabricantes terceirizados. Por exemplo, se você tem um processador
Intel i9 nona geração em um computador da Acer. É o mesmo Intel que vai ter no computador da Dell i9 nona geração da Acer, ok? Esses componentes que vêm de fora, essas fabricantes Dell, Acer, Samsung, Asus, essas fabricantes, elas pegam componentes de outras fabricantes e colocam dentro da carcaça deles, ok? Então é muito importante vocês saberem disso, porque principalmente nesses três últimos anos, marcas como Samsung, Lenovo, Asus, Acer vieram focando um pouco mais nesses notebooks de alto desempenho e estão com preços competitivos. A gente consegue achar computadores comparativos da Asus ou da Acer, custando 5 mil, 6 mil reais, e o mesmo computador, o mesmo notebook com as mesmas configurações da Dell custando 8 mil, 9 mil reais. Claro que existe a questão do valor agregado, né? do tempo de campo, do tempo de pesquisa e da garantia, mas eu nunca fui usuário da Dell, na verdade nunca tive um problema de suporte com a Dell, mas algumas pessoas que compraram aí 2, 3 anos atrás me reclamaram que quem era usuário da Dell tinha um problema no monitor quase que toda vez, e aí mandavam para garantia, era para ficar 30 dias, ficava mais, mas isso não vou entrar no mérito disso, eu só estou apenas comentando com vocês que existem, independente se a marca está no mercado há 10, 20, 40 anos, existem sim problemas que vão ser recorrentes, ok? Tem a marca que vai estar há 2, 3 anos no mercado, ela vai ter que lutar por um espaço no mercado, ela vai chegar com um preço mais competitivo, ok? Então talvez seja seja a hora da gente dar uma chance para essas marcas, para elas conseguirem desenvolver o melhor potencial delas dentro do nosso mercado, que é um mercado de computadores de alto desempenho, beleza? Devo desligar o computador ou devo suspender? Galera, essa daqui é muito boa, porque quase todo mundo que tem notebook nunca desliga o notebook, né? Apenas clica ali para suspender. Sentiu a indireta? Na correria, né, o que a pessoa faz? Abaixa a tela e pronto. Aí vai pegar o notebook apenas no dia seguinte. Mas o que acontece? Quando a gente começa a deixar o computador trabalhando muito, com o processador, todos os componentes ligados, placa-mãe está ligada, memória RAM está ligada, CPU, processador, né, placa de vídeo, tudo ligado, ela vai gastando a vida útil dela, ok? E principalmente a memória RAM, porque como eu falei para vocês, a memória RAM é o nosso porteiro do computador. Então ele vai memorizar tudo que você fez durante uma atividade. Quando você desliga o computador, ele descansa, ele fala assim, ufa, tô de boa. E ele limpa todo o cache da memória, ele esquece tudo que você fez, e aí quando você liga novamente, ele vai começar de novo esse processo. Então imagina você ficar um dia normal trabalhando, e aí ao invés de você desligar o notebook, ou até mesmo o computador, você apenas coloca ele para hibernar, para suspender. Quando você voltar no outro dia, ao invés dele começar totalmente do zero, ele vai ter já ali uma memória ocupada, um percentual da sua memória RAM ocupada. Então não é legal. Primeiro, porque deterioriza os seus componentes, ok? Principalmente memória RAM. Esquenta o seu computador, pode gerar problema de aquecimento no seu computador, esse processo infinito de nunca desligar. E também ele vai prejudicar o seu desempenho. Quanto mais tempo você ficar com o seu computador ligado, menor vai ser o desempenho dele durante o dia seguinte, porque ele já vai trazer consigo informações do dia anterior. Ah, mas eu estou na correria, não compensa desligar o computador aqui agora, eu vou ali, daqui 2 horas eu volto para continuar isso daqui. Galera, compensa, sempre vai compensar. Desliga, é questão de 1 minutinho. Desligou, esperou 1, 2 minutinhos com ele desligado, ele limpa o cache dele e aí você volta a ligar, ok? Claro que é melhor deixar mais tempo para os componentes esfriarem, ficarem na temperatura de power off, né, sem receber nenhuma energia durante ali uns 10 minutos para eles esfriarem todos os componentes e aí depois vocês voltam. Imagina essa eficiência ali em 2 horas, os componentes vão estar praticamente gelados, ok? Quanto custa? Melhor. Qual é melhor, AMD ou Intel? Galera, essa também é uma pergunta polêmica. Hoje estamos cheios de perguntas polêmicas aqui. Qual é melhor, AMD ou Intel? Então, a AMD possui um preço super competitivo no mercado de hoje, ok? Ela possui um nível de desempenho excelente comparado aos Intel, mas
Pro nosso mercado de arquitetura, eu gosto de dizer, eu gosto de defender a bandeira da AMD. Custo-benefício ótimo, excelente na verdade, desempenho excelente e a única desvantagem dela é o aquecimento, ok? Talvez você tenha necessidade ali de trabalhar com algum componente de resfriamento um pouco melhor para atender o seu gabinete, para ele esfriar melhor em relação ao Intel. O Intel é excelente. É claro que tem a questão da geração, né? A questão dos computadores que vocês vão estar utilizando, mas o Intel também é de excelente desempenho. São componentes mais frios, são componentes que possuem essa conexão, né, entre uns componentes e outros muito melhores. Mas a minha dica seria, se você for utilizar AMD, tente trabalhar o máximo possível com AMD. Placa de vídeo AMD, placa-mãe AMD, processador AMD. Vai trabalhar com Intel? Tenta trabalhar o máximo possível com Intel. Até mesmo porque você não consegue ter uma placa-mãe para Intel e utilizar o processador AMD, porque o encaixe deles é diferente, ok? O encaixe do processador AMD ele é conhecido como AM4 e o da Intel ele é conhecido como LGA11 ou LAG11, alguma coisa assim, beleza? Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui. Qual o melhor PC para render, né? E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês os nossos orçamentos que eu fiz para arquiteto aqui de Palmas. O melhor PC para render é aquele que te atende, ok? Ele tem que entender o seu workflow, o que você precisa, para daí ele ser o melhor computador para você. Se você trabalha com computadores, com programas que renderizam na placa de vídeo, então foque em computadores com placa de vídeos melhores, ok? Se você trabalha com computadores que necessitam mais do processador, foca mais no seu processador, beleza? E agora, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês os orçamentos que eu fiz para uma arquiteta aqui de Palmas. Vou mostrar aqui para vocês 3 orçamentos. Um orçamento baixo custo, um orçamento mais intermediário, né, para um upgrade a mais longo prazo, 1 ano mais ou menos, e um melhor custo-benefício. Deixa eu mostrar aqui para vocês primeiro, tirar o meu celular aqui do suporte. Pronto. Esse daqui, pessoal, deixa eu começar por ordem. Começar aqui pelo mais baixo. Esse daqui hoje foi o menor custo-benefício que eu consegui para um computador de 2 telas, ok? Seria um computador compartilhado, um computador onde teria apenas um CPU e 2 monitores. Se a gente vier aqui, ó, monitor Blue Case, 20 polegadas, temos aqui 2 unidades. Mas qual é a desvantagem desse orçamento? Deixa eu mostrar aqui para vocês, por exemplo, uma placa-mãe mais de entrada, ok? Questão de 1 ano, 2 anos, talvez, dependendo do workflow dela, ela ia precisar de um upgrade nessa placa-mãe. A memória RAM aqui seria uma memória de 2.666 MHz. O ideal é a gente trabalhar ali com 3.000. 2.666 na verdade já atende, ok? Mais 3.000 seria melhor, mas essa daqui não traria problema. Apenas um SSD de 256 GB. E o que isso influencia? Nesse SSD aqui, caberia basicamente os principais programas e o sistema operacional. E eu coloquei também um HD de 1 TB aqui, que é aquele HDzinho mais tradicional, beleza? O gabinete foi o mesmo em todos. E também tem uma placa de vídeo mais antiga, um pouquinho mais antiga, com apenas 4 GB de memória de vídeo. Uma placa de vídeo RX 570 e ela está custando R$ 1.299. E o processador, um Ryzen 7 1700, porque ela vai utilizar bastante o V-Ray. E esse processador aqui, por incrível que pareça, ele possui ele é mais antigo, né? Porém, ele possui um desempenho no V-Ray melhor do que o i5 3600, não, i5 9400 da Intel, ok? E aqui as outras informações são genéricas, né? Que é o kit, mouse e teclado, o monitor e a fonte da Corsair, que essa eu mantive também em todos os 3 orçamentos. Agora, o médio custo, né? No médio custo, eu já parti para uma placa-mãe mais intermediária, que consegue atender o escritório dela por um bom tempo, sem ter uma necessidade. Na verdade, quase a vida toda sem ter a necessidade de trocar.
Memória RAM, eu mantive a mesma, porque ela ainda queria um orçamento um pouquinho mais baixo. Mas agora partimos para um SSD de 500 GB, onde vai caber o sistema operacional, os principais programas e alguns arquivos dela. Mas logo em seguida, quando começar a encher, ela vai ter necessidade de comprar um HD, né? Não coloquei o HD aqui, mas 500 GB hoje é um pouco insuficiente para um escritório durante muito tempo, né? Logo em seguida ela vai precisar adicionar, trocar aqui, colocar mais um SSD de 1 TB ou um HD de 1 TB para conseguir atender ela como um todo. A fonte eu mantive em todas, esse monitor também é o mesmo do orçamento anterior, o mouse e o teclado também, agora já é um sem fio, né? No orçamento anterior era um com fio. O mesmo processador, mas aqui eu parti para uma placa de vídeo opcional. Como ali a gente estava trabalhando com 4 GB, nessa daqui eu trouxe uma 1650 Super com 4 GB de RAM, porém ela aumentou quase R$200 no orçamento. É um risco que vale? Eu acho que vale a pena, porque se for para trabalhar com 4 GB, compensa mais a gente pagar R$200 a mais, mas tem uma placa mais recente, né, que vai atender ela um pouco mais rápido, trazer um pouco mais de eficiência, e o gabinete também foi o mesmo. E aqui a gente chegou num orçamento de R$ 5.967,10. Aquele outro, ele estava num orçamento de R$ 5.760, ok? A gente aumentou aí basicamente R$200 de um orçamento para o outro. E vocês viram que já foi um desempenho bem superior, né? E esse daqui é o nosso best cost, né? O nosso melhor custo-benefício. A mesma placa-mãe do orçamento anterior, uma B450M, uma memória RAM apenas um pente de 16 GB de 3.000 MHz, um SSD aqui de 1 TB, pessoal. Deixamos de mão a opção de HDs tradicional para a gente ter um trabalho mais efetivo, trabalhando aqui com 3.500 megabytes por segundo de leitura e 3.000 de gravação, trabalhando com SSD da XPG de 1 TB, que aí ela vai conseguir armazenar tudo. Armazenar o sistema operacional, os principais programas e todos os arquivos dela. A fonte também foi a mesma. O monitor, eu dei uma melhoradinha aqui, coloquei 2 monitores de 21.5 polegadas, coloquei um teclado e um mouse um pouquinho melhor da Logitech. Os dois são sem fio, o mouse e o teclado. O processador aqui eu já parti para um Ryzen 5 3600, para ela ter talvez uma velocidade nos próximos programas, porque ela disse que queria a possibilidade de utilizar o Lumion e o Layout, então talvez esse daqui atenda ela um pouco melhor do que os Ryzen 7 que a gente utilizou nos orçamentos passados. Mas também tem a possibilidade de trocar esse Ryzen 5 por um Ryzen 7 2700X. É mais antigo, só que é mais eficiente e ele é um pouquinho mais caro hoje. E aí aqui a melhor placa de vídeo no momento, que é a 1660 de 6 GB GDDR5, né? E ela possui 6 GB de memória de vídeo. E o gabinete eu também coloquei o mesmo em todos. Certo, pessoal? Então, no nosso orçamento, deixa eu colocar aqui de novo o nosso tripézinho. No nosso orçamento, esse orçamento que eu acabei de mostrar aqui para vocês, conseguimos montar para um escritório de arquitetura 3 modelos de orçamento, um custando 5.700, o outro 5.900 e o outro 7.857, com todas essas variações. Claro que esse de 7.800 é um computador a longo prazo. São 2 monitores, para ela conectar 2 monitores em apenas um gabinete, né? Ela ter 2 pessoas trabalhando com apenas um computador, porque hoje existem os multiterminais, existe um programa chamado Aster, onde a gente consegue instalar ele no computador e permite que 2 pessoas utilizem todos os benefícios de apenas um gabinete, ok? Melhorando assim o workflow. Aqui a gente trouxe a melhor placa de vídeo do momento, que é a 1660 de 6 GB para ela, assim ela não vai ter problema em trabalhar com o Lumion, não vai ter problema em trabalhar com outro software que ela quiser, e um processador de alto desempenho para ela trabalhar tanto com V-Ray quanto com SketchUp Layout. Para quem já utilizou o SketchUp Layout, sabe que o travamento dele é quase inevitável. E esses processadores de mais threads e mais núcleos, como eu falei para vocês, eles são justamente para essa ocasião, né? São para programas que necessitam um desempenho um pouco melhor e a gente buscar isso nesse orçamento. É mais caro? São quase R$ 1.800 mais caro esse orçamento? Mas também tem a questão de ser um computador para longo prazo. Ela com certeza não vai precisar mexer nesse orçamento nos próximos 3, 4 anos, quem sabe, sem fazer nenhuma melhora. 16 GB de RAM, processador de alto desempenho, placa de vídeo de ótimo custo-benefício, ok? Então são essas informações que são necessárias a gente entender
quando a gente vai montar o nosso computador. Seja o primeiro computador, seja o computador para atender a nossa empresa, são essas informações que fazem total diferença, ok? E pessoal, agora eu vou deixar aberto aí, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre o computador, pode ficar à vontade, ok? Lembrando que aqui o nosso compromisso, nossa live aqui é para vocês, é justamente para tirar todas as dúvidas que vocês possuam em relação a notebook, em relação ao computador de mesa, querem melhorar o computador, querem melhorar o workflow de vocês no escritório, podem perguntar a gente, ok? Aqui na live ou depois da live, podem chamar a gente que a gente vai estar solucionando. Então, eu acho que é basicamente isso. Pessoal, eu gostaria de agradecer bastante vocês. E lembrando que quarta-feira que vem a gente já tem outra live confirmada. Quarta-feira que vem é carnaval, passando essa quarta, na outra quarta a gente tem uma live confirmada com o nosso convidado especial, que ainda é surpresa para vocês, mas a gente vai divulgar em breve, ok? Então é isso, muito obrigado por terem participado da live aqui com a gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre computador de mesa ou notebook, podem entrar em contato que a gente vai ajudar vocês. Valeu, tchau, tchau!